Oi, Gilmar, tudo bem? Fala um pouquinho da Resource para mim. Oi, Jéssica, tudo bem? É um prazer aí estar ajudando vocês aí na questão do empreendedorismo. A Resource é uma empresa de tecnologia da informação, tem 23 anos de mercado, são 3.000 funcionários, mais de 300 clientes globais, clientes de grande porte. Nós temos presença em todo o Brasil, na América Latina, Colômbia, Chile, Argentina e nos Estados Unidos, em Miami e na Califórnia. Nós somos uma das principais empresas, estamos entre as 5 maiores empresas do Brasil. Qual é a sua motivação para as atividades empresariais? A motivação é gerar bastante emprego, gerar valor agregado para as empresas, trazer novas tecnologias, realmente contribuir com o desenvolvimento do país, aumentando a produtividade dessas empresas através de soluções de tecnologia. Como você identificou e validou o empreendedorismo por oportunidade? Na prática, eu era um programador de computador e quando eu deixei o meu emprego e comecei a prestar serviço num grande banco, eu me transformei num empresário. Eu comecei a contratar pessoas, a contribuir com essas empresas de uma outra maneira que não era como CLT registrado, e aí começou a minha empresa. E hoje, infelizmente, depois de 23 anos, nós temos 3.000 funcionários. Que habilidades contribuem para o seu sucesso como empreendedor? As habilidades como sucesso como empreendedor, eu entendo a primeira como coragem, a persistência, muito trabalho e paixão pelo que faz. Que desafios você encontrou como empreendedor? Os desafios são muito grandes, porque você como empreendedor, você tem que entender de todas as áreas. A parte jurídica, tributária nesse país é muito complicada, e se você não tiver uma área jurídica, tributária bem resolvida, a tua empresa não prospera. Que medidas você tomou para superar eventuais limitações pessoais que poderiam afetar seu emprego? As medidas para superar as limitações pessoais, elas envolvem um conjunto de aprimoramento profissional. Na medida que a empresa vai crescendo, você faz curso de especialização. Eu fiz alguns cursos de especialização no exterior e logicamente você vai crescendo com a empresa, você vai sentindo que você precisa crescer, e é um desafio muito, muito prazeroso. Do seu ponto de vista, quais são os benefícios e riscos do empreendedorismo? Os benefícios são a liberdade que a gente tem de tomar as decisões, de fazer as coisas no momento de inspiração, de ter liberdade para crescer, e os riscos que você tem não dá certo, aí você não ganha dinheiro e você acaba indo para um caminho como mais de 90% das tentativas de empreendedorismo acontece. Você se sentia preparado para operar o empreendimento quando ele foi lançado? Na verdade, eu sempre me senti preparado para o tamanho e desafio que eu tinha na mão. Então, o meu desafio foi me preparar sempre para o passo seguinte. Quando a empresa crescia, eu me preparava para o crescimento. Como empreendedor, que processo você segue ao tomar decisões e como isso difere do processo de tomada de decisão que você usava em sua carreira anterior? As decisões a gente toma muito por intuição, e isso acontece muito com o empreendedor, porque a decisão tradicional e normal ela é muito comum. Então a gente acaba se diferenciando porque você tem uma intuição, e você toma a decisão pela intuição, você nem sabe por que você tomou essa decisão. E qual é o plano de longo prazo ou estratégia de saída do seu empreendimento? O plano de longo prazo é você ter uma equipe muito preparada, você trabalhar na formação de sucessores, para que depois de um tempo a tua empresa esteja
profissionalizada e ela consiga prosperar sem você, independente da pessoa do Gilmar. E quais são algumas das perguntas importantes que um aspirante a empreendedor deve fazer antes de se empenhar em um empreendimento? Eu acho que o aspirante de empreendedor, ele deve tentar entender qual é a mágica de você fazer um empreendimento. Tentar entender se é por dinheiro que ele vai montar um negócio, se é por paixão, e qual a razão que ele montaria o empreendimento. E quais as 3 principais características que você considera fundamental do empreendedor? Eu considero, a primeira é coragem, a segunda, você tem que ter muita persistência, você tem que não desistir fácil, muito trabalho, e a terceira é você gostar de mudança, porque o empreendedor ele tem que se adaptar às mudanças muito fácil. E se você fosse começar de novo, o que você faria diferente? Eu, na prática, não consigo pensar em alguma coisa que eu fizesse diferente. Eu me sinto realizado com o que eu fiz. Você pensou alguma vez em desistir do negócio? O que acontece é que as dificuldades aparecem e você, quando vence essas dificuldades, os momentos difíceis, você sai muito mais fortalecido. E foi o que aconteceu comigo, mas nunca pensei em desistir. E qual a diferença do empreendedor fundador e do empreendedor sucessor? O fundador, ele sabe todos os pontos, os tijolinhos daquele empreendimento, daquele castelo que ele montou. Então, na hora que ele vai tomar uma decisão, ele tem conhecimento profundo. E o sucessor, ele tem que ser preparado de uma outra maneira, porque, logicamente, a empresa vai estar maior e essa sucessora ele tem que ter um conhecimento acadêmico e de administração diferente, porque as decisões têm que ser tomadas e ele não sabe exatamente o que está dentro de cada parte daquele castelo. O Brasil é um país que oferece oportunidades para quem quer empreender? Logicamente, o Brasil oferece muita oportunidade, mas o empreendedor ele tem que seguir com recurso próprio. Não é um país que tem uma estrutura que apoia financeiramente os empresários, a inovação. Nós estamos muito longe de países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo. Obrigada, Gilmar, pela entrevista. Olha, eu na verdade ainda quero terminar com um conselho para as pessoas que querem empreender. Para você empreender, você precisa realmente ter paixão pelo aquilo que você faz. Você deve pensar se você realmente gosta e você não vai estar fazendo uma coisa apenas por dinheiro. E a outra coisa que eu quero dar um conselho é que os jovens de hoje, eles desistem muito fácil. Então, o conselho que eu dou para vocês, não desistam, vocês precisam persistir, vocês precisam insistir mais nas ideias que vocês têm e não desistam na primeira dificuldade que encontrar. E foi um prazer aí falar, Jéssica, espero que você e todo o seu grupo aí tenham muito sucesso. Obrigada.